Se o objetivo da família fosse queixas e vitimização, seria um bom momento. O momento é agora. O momento é aqui para a gente começar o processo de vitimização. Mas não é isso que a família está fazendo. A família Arquitetos está fazendo denúncias contundentes. Um menor de idade como o Serginho não pode vir aqui meter a cara dele e dizer exatamente o que está acontecendo com a família Arquitetos, porque a própria justiça usaria isso contra a família como tem usado, inclusive como ontem a canalha da Nailde e o seu advogado Hollywood quiseram usar isso contra a família. Porque a criança apareceu, a criança vive na casa com o pai e a mãe. E é isso que te magoa, sua quenga. Que o seu plano de sequestro legalizado nunca será editado. Não nesse país, enquanto tenham boas almas, bons juristas, bons advogados. Não é todo mundo como você. Mentirosa, asquerosa, detratora da lei e da ordem. Seria muito mais bonito se você tivesse ido mediante as câmeras da universidade ontem assumir que você botou aquela gangue na porta da minha casa, que você coagiu autoridades para isso aqui acontecer. Seria mais bonito do que ter feito o que você fez. Eu não fiquei me vitimizando sobre os meus cabelinhos arrancados por você em nenhum momento da audiência, como eu vou demonstrar agora. Nenhum momento dessa audiência eu demonstrei isso. Tá aqui ó, a sentença que foi redigida. Foi redigida uma sentença conciliatória onde que a vítima pode processar os supostos agressores. Dentro da minha casa eu não sou agressora de ninguém, de vadia nenhuma. Quem é agressora da minha família, da minha casa é a vadia que entrou sem ser convidada. Não adianta ir lá dizer que puxou, que botou pra dentro pelos cabelos, porque a costa todinha e os Floripa, a Vila inteira já viu o vídeo. E na visão distorcida e comunista de juízes desse calibre aqui, ó, que coage as leis, que faz a patota toda, a sua conversa mole pode colar, ao ponto da Poliana achar que você é a vítima e que nós não queremos uma conciliatória, que nós preferimos ser condenados. E quem disse que nós vamos ser condenados, Nailde, Poliana? Uma mulher que invade a minha casa, ou advogado, ou como é que é, o procurador, fica mais bonito. A Poliana escreveu que a Nailde tinha um procurador junto com ela. Então, o procurador que estava junto com a senhora Nailde, por favor, senhor procurador, uma senhora que entra sem ser convidada na casa para arrancar os cabelos da esposa é o quê? É mulher magoada. Magoada por quê? Porque não atingiu os objetivos. Mas qual era os objetivos dela, Meg? Tô eu com a picareta demonstrando outro dia. A pica. A picareta simbólica significa a pica. Vocês querem que eu desenhe? Querem que eu desenhe o que ela sempre quis? Contratar o Renato baratinho para roçar o terreno, levar para lá. Quantas vezes que ele botou água lá para tudo essas quenga que ficavam sem água e não sabem colocar uma emenda. Brigavam o dia inteiro aqui do lado. Eu tinha que suportar as fofocas delas. Mas elas não podem suportar quando eu resolvo demonstrar a verdade. Eu quero que se lasque todo mundo. Isso que eu quero. Porque eles começaram essa briga muito antes de eu querer qualquer coisa na internet. Eu queria fazer cabelo, eu queria cuidar de clientes. Eu sei avaliar se ia dar para botar todo mundo ou não na minha casa. Mas a verdade é que não deu para colocar ninguém. Os conluios são grosseiros, grotescos.
Eu nunca pude fazer uma sessão de agulhamento, nem capilar e nem nada, porque o cheiro de droga era tão alto que eu tinha vergonha de trazer alguém aqui para fazer os procedimentos. E aí querem falar que a Costa da Lagoa é o lugar. É lindo, é isso, é aquilo. Sim, é lindo e precisa de limpeza. Inclusive na mente dessas pessoas. Demente e doente. Inclusive na mente do juiz que faz isso daqui, ó. Achando que ele vai tocar isso pra frente. A mãe de família que... E se o Nando eu tivesse tido a oportunidade de mostrar o vídeo que o Nando vem com a taça pra cima de mim? Isso aqui teria acontecido o quê, senhor? É essa a pergunta. Eu quero saber o que teria acontecido se eu tivesse a oportunidade aqui, ó, de ter demonstrado que ela estava agindo em conluio com o tal do Nando, que eram programados para botar o Renato na rua, machucar ele. Se eu tivesse demonstrado isso daqui, era isso que teria acontecido do que aconteceu sem me ouvir? Usar fofoca stalking da delegacia não significa me ouvir. O direito positivo lixo de vocês que diz isso. Não é o meu direito natural. O meu direito natural diz que eu não preciso de advogado, que eu posso me defender. O direito positivo de vocês diz que, além de me ouvir, tem que ter um advogado. Se vocês constituíram um advogado falso, tá escrito aqui, ó, que constituíram um advogado da AJG. Eu não contratei advogado. Se foi as vagabundas que contrataram advogado, pagaram para me representar sem eu sequer ser comunicada, eu sinto muito. Reni Batista, você tem que ser preso imediatamente. Porque você é conivente com o que elas fizeram. Você é tão conivente com o que elas fizeram quanto com seus oficiais de justiça mentirosos que não respeitam o direito cidadão, o direito civil. Você nunca teve interesse em olhar para aquelas causas que estavam lá. Você sempre teve interesse em abafar tudo e deixar tudo favorável para quem quer que seja, para quem quer que lhe interesse. E eu vou mostrar aqui, ó, primeiro começando pela parte que eu disse, porque normalmente eles não gravaram a parte que eu disse. Esses canalhas são assim. Quando chega a hora de ouvir a verdade, eles apagam o botão. Eu não quero saber para que seita a justiça da maconha trabalha. Para que seita judiciária vocês trabalham. Eu quero saber de proteção para minha família. De tudo isso que tem acontecido, que é contra a lei, contra a ordem, é distúrbio social. Menor armado, esse é o calibre dela. E não é simplesmente chegar aqui, dona Poliana e o seu advogado Hollywood, e dizer que vamos defender a professorinha aposentada, porque acima de tudo eu sou mãe, eu cuido 2 filhos e um homem doente, nós colocamos água para todas essas pessoas. 3 linhas de água, inclusive a linha da Associação de Moradores, que não é da prefeitura, é da associação. Quem fez subir água nesse morro, porque tinha dificuldade de subir água nesse morro, os moradores compraram os canos e a mão de obra foi do Renato. Essas coisas... A dificuldade era ter um cara cabrone, capaz de pegar e cavocar a valeta, colocar cano, emendar cano, fazer todo o processo, fazer acontecer. Aí em tudo isso tem o tal do Daniel Santana, que participou, mas depois bloqueou o Renato 1 semana antes, no combinado com a Nailde, que iam cortar tudo, fez parte do conluio dela. É assim que funciona. Eu não vou dizer que eu fiz tudo sozinha. O Renato fez. Foi a nossa lanchinha,
a Azulzinha ainda que atravessou o material, o Daniel Santana foi lá na loja, recolheu o dinheiro dos moradores e foi lá aí para colocar essa linha da associação. Isso eu só estou explicando para a justiça e para o advogado que aqui não tem água da prefeitura. Mas eu também queria dizer que eu sei por que eles estão falando isso. Porque eles não queriam o caminho de revitalização. E nisso eu provo que existe uma briga política. E que as pessoas que fazem isso são as mesmas que tiram água. São as mesmas que implicam com ONG para passar um caminho que não dá para fazer uma rampa em cima da raiz da árvore para passar o caminho, porque tem a raiz da árvore. São as coisas absurdas que eles querem emplacar para cercear a liberdade dos outros. Igual esse canalha que quer atestado. Não me interessa, eu quero que o Ministério Público se exploda. Vocês não fizeram o trabalho de vocês, mediante 4 guarnição da polícia que vieram aqui, no arranjado aí, desses vizinhos malditos, desse conluio maldito, porque bendito que não é. Ou vão dizer para mim que a família tem que tolerar tudo isso na porta da casa e ainda dizer, não, agora eu vou ter que fazer um laudo para levar lá para o canalha. Eu vou mesmo levar um laudo, um tete-a-tete com o dono desse Ministério Público. E ele que vai fazer seu trabalho vai caçar juiz lambão, lambibota de sei lá quem. Eu não estou falando de corrupção totalitária, eu estou falando de pequenas corrupção em parte da justiça. E isso que eu estou mostrando aqui é uma audiência gravada que nós gravamos para proteção da família, para demonstrar que quando a Poliana ia editar o seu relatório, eu também tive meu poder de fala. E eu espero que fui gravada para mandar para as outras autoridades que podem não ter o mesmo pensamento de alguns que estão no conluio. A unanimidade na justiça não existe. É igual na Costa da Lagoa. Não é unânime contra a família. As coisas não são assim. As pessoas têm direito ao pensamento. Eu tenho direito... E o mano? Fecha o portão. Eu tenho direito a livre pensamento. Eu tenho direito a combater esses atos e omissões do setor público que afligem, que perseguem, que detonam uma audiência como essa, além de ser ilegal. Por que é ilegal? Porque, mediante todos os fatos, nós não podemos trabalhar com uma conciliadora que não é pacífica, que não é imparcial, que não sabe da história nada. Bota todo mundo lá conversar igual babaca. Cada um contar a sua mentira. No caso, a dona Nailde contou a sua mentira. Nós contamos o que aconteceu. Nós demonstramos que ela não narrou o vídeo como é. Porque é fácil, essa parte aqui eu vou omitir, né? Essa parte eu não mostro. Aí é fácil, eu nem falei disso na audiência. Eu só me foquei na água. Porque o que aflige a família é essa grosseria de se apossar de uma fonte. E isso foi uma atitude política. Porque ela é politiqueira barata, ela é do partido. Você tem partido, Meg? Não, queridos. Aqui eles fizeram de tudo para tirar o meu direito de voto. De tudo foi feito. O objetivo era esse. Mas não tem problema. Eu não estou preocupada com isso. Se eu não acho que ninguém é competente, eu nem vou para esse tipo de seleção aí. Eu não ligo muito para isso. Eu ligo para as atitudes do dia a dia, mas normalmente quando o poder político não está muito limpinho e começa a incidir sobre o poder judicial, é exatamente isso aqui que acontece. E não é de hoje. A minha causa não tem a ver com política. A minha causa tem a ver com judiciário e seita. Seita que domina dentro desses lugares desde o ano que a gente foi
ostracizado para eles defender bandidos no ano de 2012. Nós vivemos na pele isso, então não é possível tirar o meu material digital de uma coisa que eu vivi. Já expliquei para o YouTube, já expliquei para eles, os robôs deles, que no Brasil existem leis e regras que eles não podem fazer isso. Porque acima da plataforma está a história individual que eu estou dividindo através da plataforma. Aí eu tive uma frase de um guerreiro, ele disse para mim, tem alguns assuntos que afligem os assuntos de segurança nacional. O que são os assuntos de segurança nacional? Os assuntos de segurança nacional é amputar a ditadura para as pessoas, que nem tem a ver com a cidade delas. Isso não é segurança nacional. Me desculpem os mestres. Segurança nacional é você proteger o seu país dessas infiltrações internacionais que vão prejudicar os cidadãos de Santa Catarina, não vai ser só eu. Tem mais aquelas 400 famílias sendo prejudicadas. Não posso falar muito. Deixa eu voltar agora. Eu quero voltar. Aqui é eu que estou falando. Vamos ver aqui. O problema eram as pedras que nós tínhamos na nossa casa. A gente sente, eu gosto de avaliar a fala. Eu gosto de avaliar a fala de uma carrasca dessa, de uma megera. Eu gosto de avaliar todos os pontos, porque é nesses momentos que a gente conhece a psicopata. Porque tem que ser muito drogada ou muito psicopata para entrar na minha casa sem ser convidada, depois de tudo que ela fez. Se essa não merece o certificado de comunistinha enrustida, então nenhuma mulher de Floripa merece um certificado desse, mas essa merece. Então ela tentando reverter a situação, porque o vídeo é claro, o vídeo está nas redes, está no meu Instagram, está por tudo o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. A gente não está aqui para dizer que não aconteceu. Agora ela veio com as perninhas dela, caminhando bonitinha. Quando ela me pegou nos cabelos e arrancou tudo os cabelos, ela entrou, ela se vangloriou, ela veio para dentro. Ela queria isso. Ela já tinha dito no dia anterior que ela queria botar o pai de família na cadeia, que a mãe com as crianças fofinhas não ia poder ficar aqui. Por que não? Porque eles têm um orquestrado. E é isso que tem que ser parado, senhor Reni. Isso aqui é um atestado da sua incompetência. Considerar uma perseguição política de 5 anos como procedimento sumaríssimo, uma coisa irrelevante. Irrelevante é isso, que sim foi irrelevante. A maneira que eu fui para resolver. Eu não podia mais usar a delegacia, nós somos cerceados de usá-la. Está comprovado. Tudo que a gente faz lá não tem procedência, não vai para frente. Isso aconteceu nos anos de 2019 e 2020. Eu provei, tá aqui a pasta, os documentos, tudinho. Provei mediante a defensora a particular, a mulher que tem que botar nos rigores da lei as coisas. Que eles não aceitam a minha fala.
Simplesmente isso é impedir a justiça, é obstrução da justiça. É assim que faz a obstrução da justiça. Te obrigar a ter um advogado que escreve, que deixa, modifica um pouquinho, isso é obstrução da justiça. Reni, vamos demonstrar a capacidade de refazer múltiplas vezes a família. Esse é o que você tem que entender. Você tem que entender de uma vez por todas que a família se refaz de múltiplas formas. Agora, a canalice promulgada, não. Aprende com a doutora Meg. Ela te explica. A canalice promulgada não se refaz. A família agredida, ostracizada, bulinada, perseguida, extrapolada, se refaz múltiplas vezes. As estruturas do Ministério Público devem ser todas abaladas nesse momento. Abaladas, mediante uma covardia. Nailde, deixa eu te explicar o que é covardia. Covardia é usar a delegacia para mentir. Covardia é usar a polícia, 4 guarnição diferentes para contar mentira. Fazer fofoca stalking na cara da polícia. Ou já ter feito antes, que é muito pior, que é altos níveis de corrupção daí. E violações do própria essência do que diz a polícia. A polícia foi criada para pegar bandido, não é para prender família 4 vezes consecutivas na sua casa, dentro da sua casa, enquanto que as bandidas ficam atacando. Entenda que a senhora não tem um terreno onde o Renato, para ir na fonte, passa pela sua casa. Ele não passa. Nós podemos fazer um sobrevoo. Nós podemos trazer peritos e fazer isso por trilha, por terra, por mata. E nós podemos fazer isso via papéis através do geoprocessamento. Em nenhum momento o Renato se aproxima da sua casa. Há muitos anos. Há muitos anos. E isso que tem lhe magoado ao ponto de fazer essa covardia com a mulher dele, de invadir a casa dele, fazer isso diante da mulher, dos olhos dele. Você é um monstro. Eu mandei tirar o bicho de cima de mim. Tira esse bicho de cima de mim. Eu disse isso. Porque você estava com uma força sobrenatural, provavelmente sobre o uso de drogas, fazendo aquilo por livre escolha, porque você não é a professora boazinha que você diz ser. Não é bem vista na comunidade como você disse ser. Senão a senhorinha não ia dizer que apanhou pouco quando você desceu com o bombeiro. Se ela disse isso, é porque você já incomodou o suficiente outras pessoas também. E mais grave de tudo, a família estava sem água. Não foi a família que promoveu isso. A família construiu uma rede de água, inclusive para várias outras pessoas. 3 linhas de água. Uma damos manutenção, que é a que compramos com a casa. A segunda da associação, que não tinha água da associação de moradores, aqui na Zumbilândia, puxamos água para todo mundo instalar sua água diretamente da associação de moradores. E para finalizar, essa linha que era exclusiva nossa e do Daniel, que a caixa d'água fica na linha acima do geoprocessamento da prefeitura, onde possivelmente seria o terreno dessa senhora, ou a invasão que ela fez na floresta, porque o pátio da casa dela é bem longe de tudo isso, muito longe de tudo isso, e ela sai da casa dela e vem causar confusão social e fofocas. Aliás, fofoca no mercadinho, fofoca na lojinha, fofoca na praia, fofoca em tudo que é lugar.
e no Zap Zap. E vem para a porta da minha casa. Quando ela não consegue nada com a fofoca dela, ela para na porta da minha casa. Quando o Célio alugou a casa aqui ao lado, que ele vendeu agora, quando ele alugou para festinha, a zoeira tomou conta. As provocações são eminentes, são de 5 anos. Senhor Reni Batista Neto. Sempre pelas mesmas pessoas, desde 2019, ou por coautores dessas pessoas, protegidos pela delegacia e pelo setor de inteligência, que deveria proteger a família. E a briga é sempre a perseguição para usurpação do lugar, para nós sairmos da nossa própria casa e as drogas circulantes dominarem, porque nós não nos mostramos favoráveis a tudo que acompanhamos nos 2 primeiros anos insuportáveis, enquanto nós construía com as próprias mãos e cuidava da saúde e cuidava da nossa vida. Da nossa vida, porque nós cuidamos da nossa vida. E continuamos muito bem com muitas pessoas, como podemos comprovar nos últimos mastros que o Renato fez, lindos, e postou, tá no canal, para os barcos de linha, para pessoas com idoneidade. Muito diferente dessa senhora e do seu delegado Hollywood, falando de uma idoneidade que ela se apossou do além, que não condiz com a realidade que ela tem demonstrado mediante meus filhos, quando faz essas coisas asquerosas contra a mãe de família. Quis usar até o cachorro, o nosso cachorro é manso. Até isso ela quis usar, até fez o laudo do teu Espartacus, fez laudo também, sua canalha. Nosso cachorro é manso. Ele latiu pro teu cachorro normal, o portão estava aberto. Nós estava tentando entender o que uma louca drogada estava fazendo, arrancando cano de água onde que nem é teu, dentro da rua. Uma loucura. Nós nunca vimos nada. É como eu disse na delegacia, lá na 24 horas, quando fomos presos e arrastados por causa de você, sua bandida. Eu nunca vi uma coisa daquela. Cavucando com as unhas. Ela enfiou os dedos no meu nariz, ela queria arrebentar tudo aqui. Essa era a intenção dessa maluca, por isso que eu abaixei a cabeça e deixei que segurasse aqui, porque quando eu vi aquilo, tu tá possuída mesmo. Por o quê? Pela droga. É assim que funciona. Não foi fácil. Quantos vídeos que eu fiz pro Bita? A prática é diferente da gramática. O dia a dia em lugares assim é complicado, e eu usei realmente as plataformas para demonstrar a realidade, para ir organizando, para dizer que não íamos tolerar isso. Ninguém suporta esses viciados acumulados fazendo essas coisas que eles sempre fizeram. E agora vamos encerrar mais esse laudo. O laudo, ó, o laudo, Reni, tá aqui, ó. Laudo pra você. Beijinho, beijinho, pau, pau.